somente crer, somente crer, tudo é possível, somente nada temer. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, uma vez mais estamos na presença do Senhor e sabemos que o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Estamos agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça que é favor imerecido para conosco. Nós te pedimos graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, apaga, Senhor, as nossas transgressões, para que possamos tornar úteis ao Senhor, Pai. Ó Deus vivo, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. Nos dê força para prosseguir caminhando. Nos dê revelação da Tua palavra, Pai, porque sem revelação nós não podemos caminhar, meu Deus. E obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Continua nos ajudando. Continua ajudando os irmãos que estão na internet, assistindo o culto nesse momento. Não só os irmãos, Pai, mas todo aquele que estiver parado tempo para poder assistir esse culto, essa adoração ao Senhor, Pai. Continua ajudando eles. Continua fazendo a obra, Senhor, porque o Senhor ainda está trabalhando. E o Senhor está fazendo a obra através de seus filhos. Ó Deus vivo, o Senhor não tem parado. Jesus disse: eu trabalho até agora e o Pai também. Portanto, nós sabemos que o Senhor é quem está fazendo a obra, chamando os teus filhos, Senhor, chamando os teus eleitos de toda parte do mundo, de toda a condição pecadora. O Senhor está chamando os teus filhos. Por isso te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor. Que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre cada um, né? E a todos os irmãos que nos acompanham, né, nesse momento através da Facebook. Que Deus possa recompensar a todos, né? Satisfação em ver você aqui, meu amigo Vinícius, né? Eu acredito que não seja a primeira vez que você está vindo aqui, né? Já deve ter vindo de outras vezes. Isso é muito bom. Seja bem-vindo na casa do Senhor, né? Para adorar a Deus. Tem mais alguma pessoa que é visitante do nosso meio? Não, né? Eu acredito que Deus está chamando seus filhos devagarzinho, né? Chamam aqui, chamam outro ali. Só de a pessoa vir aqui já é abençoado, viu? Porque é como o pastor pregou, aqui não precisa de polícia para poder guardar esse evento. Porque é um lugar onde Deus está trabalhando, fazendo a obra, né? E aqui quem comanda tudo é o Espírito Santo. Nenhum diabo, nenhum demônio tem poder de fazer algo se Deus não permitir. Amém? Vamos tomar a palavra dele, porque a palavra dele não falha, né? Lucas capítulo 15. Satisfação, né? Mais uma vez estar na casa de Deus e poder estar adorando a Ele, né? E acredito que cada um também está satisfeito com isso, né? Lucas 15, versículo 8. Todos acharam? Está escrito dessa forma: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Soberano Deus, bondoso Pai,
Tua palavra tem sido lida, Senhor. Só o Senhor pode nos dar o contexto, a revelação desta leitura, Pai. E nós confiamos que o Senhor fará isso por nós, pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Assentai-vos. Maravilhoso é Deus, né? Essa leitura foi o profeta que leu essa leitura, e ele falou da mensagem acerca da vinda de Cristo. E eu quero falar nessa noite sobre esse mesmo tema, a vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta até citou que é uma leitura, às vezes até incomum para esse tema, né? Para a vinda do Senhor Jesus. Mas nós vamos entender isso de acordo com o profeta pregou. Ele diz aqui nesta mensagem, a segunda vinda de Cristo, nessa mesma leitura que nós lemos, ele diz: agora isto parece talvez uma escritura muito esquisita para se ler quando falamos na segunda vinda de Cristo. Mas está falando de sua segunda vinda. Amém. Esse grande texto que temos aqui diante de nós, agora, é um dos textos mais vitais em toda a Sagrada Escritura. Não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém. Se ele não vem, seremos então falsas testemunhas, porque nós vivemos testificando que Jesus virá. Não é isso? Nós vivemos uma vida santa, procuramos viver o melhor que nós podemos na presença de Deus, porque sabemos que o Senhor virá buscar um povo zeloso, especial de boas obras, não é isso? Então ele vem buscar, essa é a vinda do Senhor. E é tão importante, e não há nenhuma esperança, diz o profeta, que reste para nós, se Jesus não vier, visivelmente pela segunda vez. A segunda vinda é tão importante, que mesmo Jesus, se aproximando dessa Semana Santa, falando o profeta, esta sombra da cruz, ele falou mais sobre a sua segunda vinda, do que sobre sua morte, sepultura e ressurreição. Então, à luz disso, devemos ver que é um texto muito importante. Há muitas vezes mais escritura no Velho Testamento, concernente à segunda vinda de Cristo, do que há da sua primeira vinda. Do que há da sua primeira vinda. Agora, depois de haver sido feita a reconciliação, tudo para a raça humana, descansa solenemente na segunda vinda do Senhor. Temos religiões diferentes, motivos diferentes e teologias diferentes, mas a nossa religião cristã é baseada unicamente sobre a morte, sepultamento e ressurreição, e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A religião cristã é baseada nisso, na morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar isso, a sua segunda vinda. Toda religião que estiver fora dessa base aqui, não é uma religião cristã. Porque sabemos que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, foi morto, sepultado, mas ressuscitou dentro dos 3 dias. Amém? Então essa é a esperança do cristão, de que Jesus morreu, mas ressuscitou. E está próximo à sua vinda. Veja bem que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, se você quer ler, vamos ler para você inteirar do que nós estamos falando. 1 Coríntios capítulo 15. Naquele tempo de Paulo, no tempo que Paulo pregava, já havia as pessoas que não criam na ressurreição. Pessoas falaram que Jesus não ressuscitou, ele foi morto, mas não ressuscitou. E veja o que Paulo fala. 1 Coríntios 15, o versículo 3, vamos ler o 3. Veja bem, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aqui está falando 12, mas ele apareceu aos 11, irmão. Não sei se na sua Bíblia está 12. 12?
Ele apareceu aos 12. Só que quando Jesus morreu, você veja bem, não estou desaprovando as escrituras. Quando Jesus morreu, Judas também morreu. E Judas era um dos 12, não era isso? Se você for para mais escrituras, que eu não anotei elas aqui, você vai encontrar que Jesus apareceu aos 11. Eu não sei por que está escrito 12 aqui nesse lugar. Mas em outros lugares está escrito 11, porque Judas já havia morrido. E o outro apóstolo que foi colocado no lugar de Judas foi lá em Atos 5, se eu não me engano, depois da ressurreição de Cristo, não é isso? Que foi Matias, não é isso, Matias? Então fala de 11, e aqui está falando de 12. Não é que eu estou contradizendo as escrituras, mas se você procurar em outros capítulos, por exemplo, São Marcos 16, você vai encontrar lá que fala que ele apareceu aos 11, entendeu? Judas já havia morrido, então tinha 11, depois que foi nomeado Matias para poder tomar o lugar de Judas. Vamos prosseguir aqui? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos, e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra que Deus ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas na esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vocês entenderam? Se não há ressurreição dos mortos, então se não há ressurreição de Cristo, não há esperança para os que morreram. E nem para nós também que esperamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se ele não ressuscitou, ele não virá. Mas lá já tinham pessoas que afirmavam que Jesus não tinha ressuscitado. E é uma grande questão importante. São meus pensamentos mais sinceros. Nós estamos vivendo a sombra de sua segunda vinda. Pelo meu ponto de vista, diz o profeta, à luz das Escrituras, não há nenhuma esperança, sequer que reste para a igreja, fora da segunda vinda do Senhor. O mundo, em sua condição louca, atacado por pânico, tem chegado a ser completamente fora de controle de cada organização feita pelo homem no mundo. Reis não podem segurar seus sujeitos mais, nem ditadores podem, nem democracias podem segurar seus sujeitos, jamais. Não resta nenhuma esperança a não ser a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, para o descrente pecador, este é um dos tempos mais horríveis, diz o profeta, que ele jamais tem testemunhado, porque o tempo da condenação está às portas. Isso é para o incrédulo, é para o pecador. E é o tempo mais abençoado para o crente, porque a sua redenção está próxima. Há duas facções na terra hoje à noite, o crente e o descrente. Um o Senhor virá buscar, porém o outro o Senhor virá para condenar. Sua vinda irá abençoar um e amaldiçoar o outro.
Sabemos que existem essas duas facções, como o profeta diz. Pessoas que creem e pessoas que não creem. Os que creem têm esperança, os que não creem sabem que haverá uma condenação pelas suas obras, as quais eles praticaram. Vendo que isso é uma coisa tão vital, eu penso, justamente na véspera do nosso pequeno avivamento, nós devemos olhar solenemente nas Escrituras e ver quão perto estamos. Se eu quisesse saber que hora é, eu olharia no relógio. Amém? Se eu quisesse saber o dia da semana, e mês ou ano, eu olharia no calendário. E se eu quero saber o tempo de aproximação desse grande evento, eu olharei na palavra de Deus. Ela fala das proximidades do tempo, pois a Bíblia diz: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Lucas capítulo 21, versículo 28. O tempo está próximo. Amém. Era uma coisa tão grande para João o Revelador quando ele viu a vinda do Senhor. Ele estava na ilha de Patmos quando ele via a pré-estreia da vinda do Senhor. As maldições que descansavam sobre o ímpio e as bênçãos que descansavam sobre o crente. Ele gritou altamente: ora, vem, Senhor Jesus. Aquilo alegrou tanto seu coração, quando todas as eras da igreja tinham passado diante de sua vista. Ele viu tudo, né? Ele viu cada coisa principal e o que ia acontecer no mundo. Então ele gritou: ora, vem, Senhor Jesus. Deve ser uma coisa gloriosa a vinda do Senhor que se aproxima. Sabemos que ele prometeu voltar. Ele, quando apareceu aos seus discípulos, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, virei para vós, para levar-vos para onde eu estiver, estejai vós também. Então, ele vai voltar. Nós sabemos que ele vai voltar. E as Escrituras apontam para a sua vinda. As condições do mundo, nós vemos que está de acordo com como ele falou. Em São Mateus 24, nós vemos o que ele falou ali, ó. Haveria guerras e mais guerras, rumores de guerra, terremoto em vários lugares. Tudo isso precedendo a vinda do Senhor Jesus, aproximando a sua vinda. Agora, que tipo deveríamos ser hoje, se Jesus viesse? Que tipo de cristão deveríamos ser? Um cristão que vive da palavra ou um cristão que vive somente de igrejismo? Como deveríamos viver na presença do Senhor? Porque se sabemos que Ele vem, devemos estar preparados, não é isso? Devemos estar preparados. Os discípulos de Jesus, uma vez, chegaram ao ponto onde eles estavam olhando as coisas carnais. As coisas carnais ou as coisas naturais da terra. Aquilo nós queremos parar somente por um minuto e dizer que não tem que ser necessariamente as coisas carnais que nos lançam fora. Algumas vezes somente as coisas naturais irão lançar-nos fora. Os servos ou discípulos de Jesus, eles apontaram a ele o templo da cidade de Jerusalém. O grande templo onde Deus, em sua glória Shekinah, tinha aparecido no santuário. Eles lhe disseram como a grande inteligência dominante de Deus tinha ordenado isso e como as pedras foram cortadas em muitos lugares do mundo e juntadas nos 46 anos de sua construção. Não houve ruído de um serrote ou um barulho de um martelo. Eles contaram como Deus veio sobre os querubins, mostrando a sua glória. Eles tinham grande esperança na igreja, porém Jesus lhes disse para não olharem todas essas coisas. Embora aquele lugar fosse um lugar santo, eles olharam a majestosa construção do templo, com pedras que foi construído, muito grande, e eles ficaram admirados daquilo ali. E Jesus falou para eles que aquilo ali seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, porque o templo foi destruído, como nós sabemos. Nós sabemos que o general Tito invadiu Jerusalém 70 anos depois da morte de Jesus, e ele destruiu aquele templo. Aquele templo o qual os discípulos olhavam e falaram: nossa, que templo maravilhoso, que templo grande, que foi construído para adoração a Deus.
E era como de fato para adorar a Deus. Mas só que ele foi destruído. E eles tinham grande esperança naquilo ali, naquela construção de pedra. Era uma coisa material, né? É uma coisa material, mas foi destruído. Isso aqui também é simplesmente 4 paredes. Nós chamamos de igreja de Deus, mas na verdade a igreja de Deus somos nós, né? Isso aqui pode ser destruído hoje ou amanhã ou depois, eu não sei. Mas um cristão que serve a Deus, ele nunca será destruído. Um filho de Deus nunca será destruído. Eles podem destruir o templo, o corpo, mas a alma não destrói. Amém? É como Jesus disse: derribar esse templo, em 3 dias eu levantarei. Mas não foi aquele templo que os discípulos estavam olhando, admirados. Aquelas 4 paredes, era o corpo dele que ele estava falando. Então Jesus disse para nós temer quem? Não os homens que matam o corpo e depois não sabem o que fazer mais. Mas para nós temer aquele que tanto mata o corpo como a alma e lança no inferno. Amém? Então pode destruir o corpo, o templo, mas o que está dentro não pode, se é um cristão filho de Deus. Amém? Por isso que o diabo joga no chão, arrasta, faz o que quer, mas é um filho de Deus, ele vem. Ele não destrói. Enquanto não for o tempo dele partir, Deus não deixa ele partir. Enquanto não chegar a hora, não vai. Amém? Só se Deus permitir. É tempo, é matéria. Matéria vai perecer. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus, né? Porque isso é a matéria. Mas Deus precisa dela para adorar dele. Precisa? Deus precisa da sua matéria para adorar ele. Levantar sua mão, abrir a sua boca, bater suas palmas. Deus precisa. Ele precisa. Só que ele não vai levar essa matéria para cima. É tanto que ele vai dar um outro glorificado para nós. Amém? Oh, glória a Deus. Um corpo diferente. Um corpo que não peca. Porém, Jesus disse: não olhe estas coisas, pois eu tenho algo para lhes dizer, que é milhares de vezes melhor do que isso. Pois vem vindo um tempo, ele lhes disse, que não haverá uma pedra sobre a outra. Não importa quão bem tentamos cuidar dos nossos seres físicos, diz o profeta. Não importa o quanto trabalhemos para a nossa organização, ou o quanto trabalhamos nesta igreja, para a ordem da igreja. Pois vem vindo um tempo, quando todas estas coisas irão desaparecer e deixar de existirem. Quando Jesus começou a dizer-lhes isto, eles disseram: e qual será o sinal da aproximação do fim do mundo? Então Jesus começou a falar a eles que o tempo virá, quando não haverá uma pedra sobre a outra. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, pestes, terremotos, em diversos lugares. Tudo isso é antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Tem que haver os terremotos, tem que haver pestes. Às vezes nós preocupamos com a nossa saúde, porque está acontecendo uma peste, que nem o Covid, aí foi uma peste, né? Foi uma praga. Nós preocupamos com isso, mas a Bíblia diz que viria. E não tem como nós anular a palavra de Deus. Fome em vários lugares, não tem como anular isso, porque Jesus disse que haveria fome. É terremoto aqui, terremoto ali. Brasil já está com muito terremoto frequente agora, não é isso? Antes, há uns 15, 20 anos atrás, era difícil se falar de um terremoto no Brasil. Hoje parece que se tornou uma coisa comum. Terremoto aqui, terremoto ali, é sentido no Brasil. Porque Jesus disse e tem que acontecer. Haveria terremoto em vários lugares. Pode haver vários terremotos em vários lugares ao mesmo tempo. Então a coisa está se apertando, irmãos. A coisa está se apertando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Mombrana conta que ele teve uma experiência, que quando ele estava na Califórnia, uma cidade da Califórnia, e ele entrou numa barbearia para fazer a barba, né? E de repente houve um tremor de terra. E assim que houve o tremor de terra, ele ouviu no rádio que em 8 minutos haveria outro tremor de terra. E ele terminou de fazer a sua barba, ele saiu para a rua procurar a Mameda, porque a Mameda tinha ficado na rua esperando ele fazer a barba ali na barbearia. E de repente ele sai, encontra a Mameda, e ele vai e entra numa farmácia lá para comprar uns cartões postais para mandar para os entes queridos dele. E de repente ele diz que foi a maior tremenda experiência que ele teve junto com a Mameda. Ela nunca tinha presenciado um terremoto, ela nunca tinha sentido um tremor de terra. E ali, quando ele estava na farmácia, de repente houve o tremor de terra, que o rádio tinha falado que em 8 minutos haveria o tremor de terra. E ele disse que as pessoas corriam para um lado, corriam para outro, tudo apavorados.
tudo temendo o terremoto. Aí o terremoto passou. Aí o profeta disse que as pessoas continuaram suas vidas normais, bebendo, farriando, não estava nem aí com o que tinha acontecido. E sendo que o tremor de terra é para anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se ele não veio naquele tremor de terra, mas ele vai vir num próximo tremor de terra. Então a qualquer momento nós vamos sentir um grande tremor de terra. E o profeta fala que o que vai afundar Los Angeles é um tremor de terra. É um terremoto. E se Jesus profetizou lá que Cafarnaum também seria afundada, Los Angeles também vai afundar, porque foi o mesmo Jesus que falou na boca do Mombrana. E o Mombrana fala com convicção, assim diz o Senhor. Se isso não acontecer, eu sou um falso profeta. Ele disse, pode não ser nos meus dias, mas vocês jovens, anota nas suas Bíblias aí, que isso vai acontecer. E se não acontecer, eu sou um falso profeta. Ele não viu o terremoto acontecer. Ele partiu em 65. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. E aqueles jovens daquele tempo vai estar em 65 para 24, dá quantos anos? Faz a conta aí, irmão Sócrates. 65 para 2024. 35 para 2000? 60 aí? 61. Então, 61, aquelas pessoas lá que viu o Mombrana falando, vai estar hoje com 61 anos. E lá nos Estados Unidos, 61 anos é como uma pessoa viver 61 anos ou mais. Né? Então eles vão ver acontecer isso. Vão ver acontecer. Los Angeles vai se afundar, porque assim diz o Senhor. Amém. E isso é anunciando a vinda do Senhor. Amém? Então vai acontecer. Aí o profeta diz, depois do terremoto, ele disse, eu pensei, isto é o dedo de Deus, o Todo-Poderoso, dizendo, o manuscrito está na parede. Jesus disse, quando virdes terremoto em diversos lugares, a terra trincou, se abriu na estrada por uma grande distância, mais ou menos 2 metros de largura, e milhares de metros de profundidade na terra. Em lugares, a estrada inteira caiu para dentro. E eu pensei, enquanto a terra trincava abrindo-se, que eu quase podia ver o dedo do Deus Todo-Poderoso, e ouvir a ele dizer, e haverá terremotos em vários lugares. Durante aquele dia, 8 terremotos diferentes balançaram aquela cidade. Porém, os bares ainda continuavam abertos, bêbados fervilhavam na rua, e mulheres andando nas ruas meio vestidas, como se nada tivesse acontecido. As pessoas são tão presas às coisas mundanas, hoje em dia, que eu nem sei o que se necessitaria para sacudir esta nação. Eles julgam as coisas, porém são tão indiferentes. Um homem fez um comentário que eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ele disse, viu você o que eu fiz? Eu sacudi meu punho, eu sou super-homem. E eu pensei, que blasfêmia? Super-homem só Jesus que viveu em carne aqui na terra. Não existe nenhum homem poderoso, nenhum homem super-homem. Né? Eu vejo as pessoas falando, em tal favela tem um traficante que é poderoso. É poderoso coisa nenhuma. Poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que ele vai lá naquela favela e muda a vida daquele traficante. Ele muda. E ele sim, ele é o Todo-Poderoso. O diabo chega a ser poderoso, mas o Todo-Poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Porque o diabo pega o poder de Deus, não que ele tem poder, ele perverte o poder de Deus. Sendo um anjo forte, um querubim forte, Deus deu essa autoridade para ele. Ele governa o mundo. Esse mundo, o qual vai ser destruído, Satanás está governando ele. Jesus não destruiu esse mundo ainda, porque não chegou o tempo de Jesus destruir. Então o diabo ele se jactancia, ele fica todo arrogante, porque ele faz grandes coisas. Ele faz sim, pega o poder de Deus e perverte. Perverte a verdade de Deus em mentira. Porque a mentira tem que ter 99,9% de verdade, senão não perverte. Senão a pessoa não acredita. Então ele não é o Todo-Poderoso, mas ele tem poder. Poder de Deus que ele perverte. Amém? Então as pessoas acham que é um super-homem. Eu realmente não pensei muito naquilo como pensei sobre algo que sucedeu justamente aqui na nossa própria cidade.
Enquanto eu estava dirigindo pela estrada, ontem à tarde, rumo a Georgetown, havia uma tabuleta grande erguida que dizia: Ele ressuscitou. Isto é certo. Porém, numa tabuleta seguinte, um pouco mais adiante, dizia: Onde há cerveja, há vida. Você vê que blasfêmia. Cerveja não dá vida, cerveja dá morte. E eles acham que a pessoa beber alguma cerveja vai ressuscitar ele. Nunca vai ressuscitar um homem. Vai trazer morte. Eu pensei, que blasfêmia, não há nada mais que isso. A palavra diz que antes da segunda vinda de Cristo, os homens seriam blasfemadores, amando, andando em suas próprias lascívias pecaminosas, quebradores de tréguas e falsos acusadores, como o mundo se tem tornado tão iludido. Aí ele vem, ele falando aqui daquele terremoto que houve quando ele esteve na Índia. Veja que o profeta presenciou outro terremoto. Ele disse que estava lá na Índia recentemente, e agora quero que vocês reparem a inteligência da natureza. De repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos na cidade começaram a ir embora para o campo. Na cidade, ele presenciou isso, que os passarinhos estavam na cidade e eles começaram a voar para o campo, saindo da cidade. Você sabe que cidade é cheia de prédio, é cheia de árvore, é cheia de coisa, isso, aquilo. E de repente, por alguma razão desconhecida, todos os passarinhos na cidade começaram a ir embora, ir para o campo. Agora, na Índia, suas cercas não são como as nossas. Eles não têm cercas de madeira. Eles têm cercas de grandes pedras, as quais são construídas altas. Notamos que todo o gado, ovelha, bois, começaram a afastar dos muros e prédios e irem para o meio do campo, onde eles começaram a formar e andar em círculo. Então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou os muros. Você veja bem, eles estavam perto dos muros, alguma coisa os dirigiu para o campo. Quem foi que os dirigiu para o campo? Tirando eles daqueles muros de perto dos prédios, levou para o campo. Por quê? Então, de repente, um grande terremoto atingiu e derrubou os muros. Deus dirigiu eles para o campo, onde não havia pedra para cair nos animais. Agora o profeta disse: se Deus cuida dos animais, Ele não vai cuidar dos seus filhos e filhas? Deus vai cuidar dos seus filhos. Aí houve o terremoto, e aí abalou toda a cidade, e o profeta diz: um terremoto abalou a terra, e mais prédios caíram, e os projéteis voaram. Mas no terceiro dia, o gado tornou aos muros e os passarinhos à cidade. Vê que eles fugiram para o campo, esperou acontecer o terremoto. Depois que aconteceu o terremoto, então eles voltaram. Por quê? Deus levou eles para o campo e Deus os trouxe de volta para a cidade. Deus dirige até mesmo os animais, irmãos. Deus é o Criador de tudo, Ele não quer que nada pereça. Os filhos de Deus são guiados por Deus, diz a palavra. Se nós somos guiados por Deus, então nós estamos seguros. Amém? Estamos seguros. Aquele que alimenta os pardais, aquele que trouxe suas criaturas pequenas para dentro da arca, ainda vive e reina. Os passarinhos e animais pareceram possuir mais inteligência sobre Deus do que o homem, o qual Ele criou à sua imagem e semelhança. Enquanto os homens blasfemavam, Deus avisou para estas pequenas criaturas da terra, e eles caminharam indo para longe dos grandes muros. Eles seriam mortos, amassados nas fendas das pedras, enquanto os muros balançavam para lá e para cá, sinais de sua vinda. É um grande dia o que estamos vivendo. Agora, terremoto em diversos lugares, peste e todas aquelas coisas que Jesus falou estão aqui. Amém? Tudo está acontecendo de acordo com a palavra do Senhor. Tudo está acontecendo. Não tem como nós fugir disso, né, irmãos? Não tem como nós fugir. Agora, vamos então à leitura que nós lemos, diz o profeta. Vocês lembram do que nós lemos? Sobre a mulher e a dracma perdida? Glória ao Senhor. De fato, era tão tarde que ela precisou acender uma candeia,
Deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Aleluia. Isso. Glória. Aleluia. É mais tarde do que pensamos. Nós não vimos a igreja para ocupar um banco, diz o profeta. Não vimos para escutar um bom sermão ou música bonita. Embora todas estas coisas tenham seu lugar. Mas o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos com Deus a salvação de nossa alma. Pois o dia da redenção está aqui. Amém. Jesus Cristo, Filho de Deus, comparou isto a uma mulher. E no meu texto hoje à noite, como o profeta leu lá, nós vemos que o marido dessa mulher tinha saído. E ela tinha perdido também uma de suas dracmas, de seu diadema. Agora tentarei explicar aquilo. Hoje em dia, se uma mulher é casada, ela deve usar uma aliança, não é isso? Hoje a aliança é principal para mostrar que a mulher é casada. Como um sinal de que ela está casada. Isto é para impedir outros homens de terem qualquer coisa a ver com ela. Se eles olham, eles podem ver que ela é uma mulher casada. Porém, naqueles dias, eles não tinham aliança. Naqueles dias de Cristo não tinha aliança. Eles tinham o que chamavam diadema, que elas colocavam em volta de suas cabeças. Aquele diadema tinha 10 dracmas. Então era um diadema e tinha 10 pedrinhas coladas em volta daquela diadema. Cada pedrinha daquela, diz o profeta, que significava alguma coisa. Amém? E ele vai explicar aqui. Aquele diadema tinha 10 dracmas, aquele era o sinal de que estavam casadas. Nenhum homem poderia mexer com ela. E nenhum rapaz era para flertar com elas, pois elas estavam casadas. Se eu tivesse tempo, gostaria de explicar a vocês o que cada dracma significava. Porém não tenho, e então tentarei guardar minha palavra tanto quanto for possível, para não segurar o povo por muito tempo. Cada dracma colocado no diadema significava uma certa virtude daquela mulher. A primeira significava o amor dela para com o marido. A segunda, sua promessa de virtude, para viver limpa perante ele. A terceira, a quarta, a quinta, até a 10ª. Você também descobrirá que aquela mulher também representava a igreja. E a igreja é uma esposa dada um casamento a Cristo. O diadema que a igreja deve usar se encontra em Gálatas 5:22. Vocês sabem o que está escrito lá? Gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, todas essas coisas devem estar no diadema da igreja. São as virtudes da igreja. Os quais são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o diadema que ela deve usar na igreja. Amor fraternal, bondade, comunhão, todas essas coisas. Lá havia 10. Se nós for contar aqui, há várias coisas que nós devemos ter em nós. Essas virtudes em nós. Amém. Talvez era lá pelo anoitecer que aquela mulher percebeu que tinha perdido uma daquelas dracmas. Ou se há um tempo quando a igreja deveria fazer um inventário para ver se está usando todas as dracmas, deveria ser agora. Está escurecendo. As próprias nuvens de destruição estão pairando sobre a terra. Pecado e corrupção estão por todos os lados. Nós estamos vivendo um tempo tremendo, quando há tanta perversidade. Pessoas vão à igreja e é um fingimento tão grande que fazem. Pessoas vão à igreja para tentar esconder o ódio. Pessoas vão à igreja, professam o cristianismo, vivem como o resto do mundo, bebendo, fumando e jogando. Mulheres se vestem de maneira imoral, vestem publicamente roupas que não deveriam usar, nem em seus quartos de vestir, diz o profeta. E elas usam estas roupas lá fora nas ruas, perante o público. O amor fraternal é uma coisa quase passada, não se vê mais amor entre os irmãos, não é isso? A pessoa está passando necessidade, o irmão nem se preocupa em ajudá-lo. Nós vemos isso lá fora, no mundo religioso. Lá é pessoas que professam o cristianismo e não vivem o cristianismo. Porque um verdadeiro irmão, quando ele vê um irmão em necessidade, ele vai lhe ajudar. A Bíblia diz que se nós tivermos qualquer coisa do mundo e ver o nosso irmão necessitando e cerrar os nossos corações, nós não temos o amor de Deus.
E muitas vezes até um carro, irmãos, que nós tivemos e às vezes nós não queremos emprestar para um irmão que é cuidadoso, zeloso, nós não temos amor para com aquele irmão. Nós não devemos emprestar para qualquer um que vai andar desordenadamente aí, vai levar uma multa ou vai danificar o seu carro, porque são coisas materiais. Se Jesus falou para os discípulos não olhar as coisas naturais lá que era o templo, quanto mais nós vamos olhar para o nosso carro e ter ele como uma coisa tão grande para nós, além do amor para com o nosso próximo. Então, se nós vemos o nosso irmão em necessidade ou pedir alguma coisa, nós falamos, vai-te, se ele tiver com frio, vai-te, aquece-te, e não dá uma coberta, não dá uma blusa para ele, como que ele vai se aquecer? Então, nós devemos ser mais amorosos com os irmãos, devemos ajudar mais e falar menos, porque tem pessoas que ajudam e falam mais e mais, eu fiz isso para fulano, eu fiz isso para ciclano, e não é assim. A virtude que nós não podemos perder, a principal coisa é o amor fraternal. É o amor fraternal com os irmãos. Amém? Porque sem amor não tem como você andar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora nós não vamos amar as pessoas? Devemos amá-los. Amém? Devemos amá-los e ajudá-los quando nós podemos. Estava aproximando o anoitecer, quando o marido desta mulher iria voltar. Se ele a encontrasse sem uma daquelas dracmas, mostraria então que ela havia sido marcada e condenada como uma prostituta. Jesus, o nosso noivo, está voltando. Amém. Se ele encontrar algo faltando em nós, se ela tivesse se pervertido de qualquer modo e havia sido vista pelo povo, então a traziam perante o sacerdote, junto com uma testemunha que testificava que ela havia sido encontrada fazendo tal coisas. Se o sacerdote visse que ela era uma mulher casada, ele tirava uma dracma de seu diadema, significando assim que ela tinha feito algo errado. Se ela estragasse sua virtude, ele tirava a dracma que significava virtude. Se ela tivesse flertado, mostrando que ela não era fiel ao seu marido, então eles tiravam aquela dracma que representava fidelidade. Quando o marido dessa mulher voltava em casa, ele a encontrava sem a dracma, mostrando que ela havia sido marcada. Então ele ia divorciar-se dela imediatamente. Não teria nada mais a ver com essa mulher. Ele não queria mais tal mulher. Jesus vai reprovar muita igreja quando ele voltar. Que igreja é como uma mulher representada na Bíblia. Mulher é representada como igreja na Bíblia. Então Jesus vai reprovar muita igreja que se diz que é a igreja de Deus só por nome, só título. Ele vai reprovar, porque vai faltar nela essa dracma aqui. Se não tiver essa dracma, ele vai reprovar, seja lá qual for. Amém? Ele vai reprovar. Eu estou terminando. Então estava escurecendo quando ela percebeu que havia perdido algo. Estava na hora de seu marido voltar para casa, pois estava ficando tarde. Nós sabemos que já está ficando tarde, Jesus está voltando. Jesus está voltando, a sua vinda está próxima. A igreja deve estar examinando a si mesma através da palavra de Deus. Já está na hora de fazermos inventário de nossa pureza, lealdade e devoção, pois temos tornado em mexeriqueiros, boateiros, fumantes, caluniadores. Olha o que o profeta fala, Jezabéis pintadas, sim, tudo que está no calendário, que o resto do mundo pratica, a igreja cristã está praticando, os que dizem ser cristão. Associada a tais coisas hoje, até que a gente mal pode distinguir uma da outra, está ficando tarde. De fato, era tão tarde que ela até precisou acender uma candeia. A mulher acendeu a candeia, pegou a vassoura, barreu debaixo dos móveis, tirando para ver se achava aquela dracma que ela perdeu. Ela estava correndo um risco, irmão. E hoje a igreja está correndo um risco de quando Jesus voltar não estiver de acordo com a palavra dele. Então nós temos que vasculhar toda a nossa vida, ver onde nós estamos falhando, o que nós fizemos de errado, para poder melhorar na presença de Deus. Está faltando algo em nós. E ela, escurecendo, ela vasculhou tudo. Ela tão somente acendeu a vela, mas pegou uma vassoura e começou a fazer uma limpeza geral. Irmão, se há uma hora que necessitamos acender a vela,
enviando para longe a luz do Evangelho, o Espírito Santo, acendendo novamente dentro da igreja, é agora. Não em algum fanatismo, feito emotivamente ou pulando de alegria, mas numa experiência de aniquilação de coração, até que homens e mulheres se consertem com Deus. Isso é certo, estamos no fim do tempo. Ela acendeu uma vela para iluminar a escuridão, para que ela visse. Irmão, cada velhinha aqui dentro deve estar acesa hoje à noite. E não somente isso, mas ela também pegou uma vassoura. Os vizinhos dela podiam ver a poeira voando, pois ela estava num tempo de limpeza geral e verdadeira. O marido dela estava para chegar, e se a encontrasse faltando aquela dracma, então isso significaria que ela era uma prostituta. Estamos vivendo as sombras da vinda do Senhor. Então o profeta diz que nós devemos fazer um inventário da nossa vida. A vinda está próxima. Estamos preparados para a vinda do Senhor? Estamos? Sabemos que quem nos está preparando é Deus. Deus nos prepara a cada momento. Cada dia que Ele nos corrige para melhor. Para nós podermos estar na presença dEle com todas as virtudes. Amém, meus irmãos? Agora, eu quero dizer isso para os irmãos que estão na internet, que não são desta mensagem. Deus tem enviado um profeta. Nós sabemos que Deus enviou um profeta para essa era. E se Deus trabalhou em todos os grandes eventos que aconteceu na Bíblia através de profeta, nessa era que estamos vivendo não é diferente. Se para Deus tirar o povo do Egito, Deus precisou de um profeta chamado Moisés, se Deus, para poder anunciar a destruição do mundo através do dilúvio, Ele usou Noé, se para trazer a seca sobre o povo de Israel, porque estava rebelde contra Deus, Ele usou Elias, se para a vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda dele, Deus usou João Batista, para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus tem que usar um profeta. Tem que haver uma mensagem profética na terra. Tem que haver. Aleluia. Glória a Deus. E todos os profetas que foram anunciados na Bíblia, tem escritura para eles. Moisés foi enviado como libertador, Noé como um pregoeiro de justiça, João Batista veio como anjo do pacto, Elias veio como anunciador da justiça de Deus, do juízo de Deus, trazendo a seca sobre a terra de Israel. E nessa era que estamos vivendo, Deus está trazendo o juízo e trazendo também a reconciliação aos filhos dele com a palavra. A palavra diz que Malaquias 3 foi João Batista. Malaquias 4 diz que haveria um Elias também, que haveria de precursar a segunda vinda do Senhor. E eles falam, onde está esse profeta que nós não vemos o nome dele nas escrituras? Eu pergunto, aonde está o nome de João Batista no Velho Testamento? E ele foi o precursor da primeira vinda de Jesus. Mas a escritura para João Batista encontra, Malaquias 3. A escritura para esse profeta dessa era se encontra, Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10, 7. Se o irmão ou algum ouvinte que está ouvindo essa pregação examinar nas escrituras e pedir a Deus revelação, vai encontrar essas escrituras referente a esse profeta dessa era. E Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos profetas. Como Deus vai trazer juízo nessa terra se ele não tiver um profeta ou uma mensagem profética nessa era? Tem que haver. Deus não poderia condenar o mundo antediluviano se não tivesse Noé pregando. Sabemos que Deus enviou um profeta. Sabemos que esse profeta se foi, mas a mensagem dele continua. Sabemos que a mensagem dele continua. Uma coisa que o Mombrana diz, que o altar, até hoje lá no Tabernáculo Brana, o altar do Tabernáculo Brana, ele é virado as costas para o sol nascente. O profeta diz que todo irmão que se vai ao altar lá na igreja do tabernáculo, ele vai com a cara virada para o oriente, para o ocidente, oriente que é o lugar do nascer do sol, não é isso? Então toda pessoa que vai ao altar, ele vem confessar os pecados, ele está anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, que virá do oriente. Amém? Aqui nós temos, né, pastor, até que a igreja é voltada, o púlpito aqui é voltado as costas para o lado do sol nascente.
Então toda vez que você vir nesse corredor para vir confessar seus pecados no altar, venha pensando, a vinda do Senhor está se aproximando. Eu devo ser melhor a cada dia na presença do Senhor. Porque no mesmo prefigura o tabernáculo Branham. O tabernáculo Branham tinha as pessoas vindo para o altar, olhando para o sol nascente. E o irmão Branham diz que Jesus virá do sol nascente. Amém? O rapto se aproxima. O irmão Branham chega a dizer numa mensagem que o rapto sucederá numa manhã. Uma manhã. Então, vamos estar preparados a todo momento para a vinda do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele virá. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, se nós estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Jesus está voltando. Os mortos pode ser que estão ressuscitando nesse momento no outro mundo que nós não vemos. E nós seremos transformados. Isso nós temos a esperança, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Fica de pé no nome do Senhor. A esperança do cristão está na morte, sepultura e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e na sua vinda gloriosa. Deus possa abençoar a todos os irmãos, Deus abençoe os irmãos na internet, Deus abençoe as demais pessoas que estão acompanhando ou que vão assistir esse vídeo depois, né? Que Deus possa trabalhar na vida deles, dando revelação, entendimento, para saber que a vinda do Senhor está próxima. Vamos falar com Ele? Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos porque o Senhor nos tem falado, Pai. O Senhor tem nos ensinado grandes coisas, mostrando que a Tua vinda está próxima. A mensagem do profeta tem precursado a Tua vinda, Senhor. E nós estamos aguardando, meu Deus. Estamos aguardando a Tua vinda. Quando a ressurreição dos mortos suceder, nós, se estivermos vivos, seremos transformados. Pela gloriosa presença do Senhor, que não descerá nessa terra, mas nós encontraremos o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Continua nos ajudando, Pai. Continua nos dando força. Ajuda-nos a fazer um inventário das nossas vidas, para saber se nós perdemos alguma dracma, Senhor. E para que nós buscamos com toda diligência, como aquela mulher. Se for preciso fazer uma reviravolta na nossa vida, que nós possamos fazer para encontrar o que nos está faltando. Para que quando o Senhor voltar, encontre todas as virtudes em nós, Pai. Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos debaixo da Tua graça. Amém, Senhor. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus. Podeis sair na ordem da igreja.